E eu vou ouvir agora o líder do governo na Assembleia Legislativa, Francisco Costa. Ele está aqui ao vivo conosco para participar de uma entrevista a respeito da atuação no Parlamento. Nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu gostaria de ouvir o deputado, por que não, Elivaldo Barbosa e Lídia Brito, a respeito dessas questões que envolvem as estratégias envolvendo a esquerda, a oposição em nível nacional, situação em nível local. Deputado Francisco Costa, boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Joel, Brito, Elivaldo, e a todos que nos acompanham aí pela... Deputado Francisco Costa, primeira questão, queria que o senhor, como é que o senhor está observando, vendo e participando até desses diálogos do Partido dos Trabalhadores para o fortalecimento do seu grupo, né, aglutinando novos partidos, como é o caso do PSB, que esteve distante até recentemente, qual a importância disso, inclusive pensando em estratégias nacionais? Olha, na realidade nós temos realmente essa discussão, pensando em uma conjuntura para fortalecer aí majoritariamente a esquerda no Brasil, a necessidade de estar dialogando esses partidos que têm aí proximidade de ideologia, né? Então, o propósito tanto do PT, o PSB, uma discussão com o próprio PDT, PSOL e outros partidos que têm essa mesma linha de uma defesa de uma política mais de esquerda, pensando até mesmo no enfrentamento necessário aí para a mudança da posição hoje posta à frente pela extrema-direita governando o Brasil. E nesse sentido, é natural que está acontecendo essa proximidade do Partido dos Trabalhadores em todos os estados, aqui no Piauí não seria diferente, com o PSB, né? Já tivemos uma caminhada, de certa forma, recente, né? Trilhamos vários projetos importantes para o Piauí, então é oportuno esse diálogo, né? O próprio governador do Pernambuco, Paulo Câmara, tem feito também essa articulação com o governador Wellington Dias, que é do PT, para que aqui na região Nordeste possamos estar avançando. E aqui no estado do Piauí já existe, né, esses diálogos bem avançados, né, caminhando aí para uma consolidação de entendimento para trabalharmos juntos aqui esse projeto, aqui que nem já coloca o governador, pensando no Brasil, pensando aqui no Piauí, para que a gente tenha cada vez mais condições de fazer um bom debate, mas apresentar políticas públicas de acordo com o que nós acreditamos. Lídia Brito. Deputado, boa tarde. Deputado, dentro dessa estratégia nacional que o senhor colocou aí do Partido dos Trabalhadores, é possível alterar a estratégia local com a mudança, então, o governador Wellington Dias não saindo como candidato ao Senado, mas sim disputando uma vaga na Câmara Federal? Lídia, esse tema ainda não foi discutido aqui no estado do Piauí, né? Não foi abordado nem dentro do partido, nem com o próprio governador Wellington Dias. Agora, naturalmente, é uma estratégia que alguns estados podem adotar, até mesmo que é buscando ter mais espaço na Câmara Federal. Então, os estados que tiverem os líderes que possam ser naturalmente puxadores de voto, assim, usando uma linguagem mais popular, né, dentro da regra eleitoral vigente no momento. A regra eleitoral, ela não permite coligações. Então, o Partido dos Trabalhadores caminha aqui para ter, tanto na proporcional estadual quanto na proporcional federal, ter um número significativo de candidaturas para que o partido tenha uma quantidade de votos suficiente para fazer o máximo, tanto de deputados federais quanto deputados estaduais. Então, uma possibilidade como essa, de o governador Wellington Dias, em se afastando em abril, poder ir para uma candidatura a deputado federal, é algo que não foi tratado, mas que não pode ser naturalmente descartado. E o que eu considero que qualquer discussão como essa, ela só acontecerá após o desfecho a sinalização que o Congresso Nacional faz hoje de alguma reforma na regra eleitoral. Então, se tiver uma reforma política, como se fala, por exemplo, em um distritão, aí a estratégia muda completamente, né? Então, os partidos não vão sair com muitos candidatos. Então, a gente vai aguardar um pouco mais as definições da regra eleitoral para 2022, para que assim tenhamos condições de poder definir a melhor estratégia partidária.
Deputado, boa tarde, deputado Francisco Costa. Ontem nós entrevistamos a vice-governadora Regina Souza e vamos também falar em assumindo o governo no próximo ano, como tudo indica, se esse for realmente o destino da vice-governadora, ela informou que não será obstáculo ao entendimento da base aliada ao governo do Estado ter outra alternativa que não seja ela. Já que ela é natural, chega no governo, tem possibilidade de disputar a reeleição, mas não falar isso como um cavalo de batalha. O senhor acha que essa situação do PT está resolvida? A candidatura será mesmo a do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles? Olha, o entendimento que existe dentro do partido é caminhando para a candidatura do coordenador do próprio Piauí, o secretário Rafael Fonteles. Bem verdade, a posição, a princípio, que a vice-governadora Regina tem se manifestado é fazer, caso assumindo o governo em abril, dar continuidade a esse trabalho até o final do ano. A princípio, não colocando o seu nome para apreciação do partido. Então, consideramos que essa discussão ela não tem mais sido feita dentro do Partido dos Trabalhadores. Deputado Francisco Costa, falar um pouquinho a respeito das estratégias do Partido dos Trabalhadores, inclusive dentro da Assembleia Legislativa. Há muito, nesse momento, e é natural, normal, não há problema nenhum nisso, faz parte do jogo político, convites para que lideranças políticas possam ingressar em siglas para fortalecer justamente nessa regra hoje, sem a possibilidade da coligação, cada partido quer fortalecer os seus quadros. E, evidentemente, que houve diálogos com lideranças políticas do Partido dos Trabalhadores para fortalecer outras siglas, mas elas decidiram permanecer, como foi o caso do deputado Varton Lacerda. Como é que o senhor tem trabalhado esse diálogo? Como é que o senhor tem visto esse tipo de esforço? E como o PT tem trabalhado para manter-se forte, tanto na disputa do ano que vem, quanto dentro do Legislativo, com os seus parlamentares mantendo-se na sigla? Olha, Joelson, como falei, nós temos uma regra eleitoral que é do nosso desejo que continue, que não tenha coligação e que cada partido possa fazer a sua campanha independente. E isso, com quem tiver mais votos dentro do partido, assegura o maior número de vagas no parlamento. Então, a proposta do PT é exatamente essa, a nível para a candidatura estadual. Hoje, nós elegemos 5 deputados de forma direta na eleição de 2018, em uma ampla coligação. A estratégia do PT é ampliar essa situação. Então, a nossa meta é muito mais ousada. O PT teve aproximadamente 330 mil votos para deputado estadual, a chapa de estadual. A proposta é que possamos ampliar para ter aproximadamente 450 mil. Então, para isso, precisamos manter os líderes que hoje já estão no Partido dos Trabalhadores, a exemplo do deputado Varton, a exemplo dos que não são titulares, como o deputado Ziza, Paulo Martins, João de Deus, Magalhães, além dos titulares e outras forças políticas, bem como estimular novas candidaturas. Quem já foi candidato também no pleito de 2018, mas também novas candidaturas de forma regionalizada. É essa a estratégia que o partido quer colocar, uma proposta de ter aproximadamente 38 a 40 candidatos a deputado estadual e buscar ter entre 12 a 15 candidatos a deputado federal. 15 candidatos a deputado federal. Bom, deputado, falar um pouco a respeito de uma proposta que está surgindo através da análise que vocês estão fazendo em relação à pandemia, que é o seguinte: muitos grupos prioritários foram escolhidos. Policiais militares entraram na lista agora recentemente, profissionais do Corpo de Bombeiros, além dos profissionais de saúde que já há algum tempo estão sendo vacinados. E aí há uma preocupação com as mulheres que estão grávidas, as gestantes. Por que o senhor propõe que elas também sejam incluídas em grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19? Olha, apresentamos, hoje, foi na verdade lido hoje esse projeto na sessão, já distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça. Na quinta-feira já terá reunião, esse tema já vai ser apreciado pelos deputados que compõem esta comissão, compreendendo que tanto as gestantes, as puérperas, as mulheres no seu pós-parto, como também as lactantes, as mães que amamentam, elas, pela a questão até mesmo fisiológica,
tem uma tendência natural de ter uma queda de imunidade e aparece com pessoas mais vulneráveis à doença. E o que se tem observado no Piauí, o que tem se observado no Brasil, é que o acometimento dessas pessoas pela Covid tem uma tendência de um percentual expressivo de internação e um risco também significativo para a morte. Então, daí a nossa preocupação, pensando em reduzir a mortalidade materna, pensando em reduzir a mortalidade neonatal, que possamos ter esse cuidado e colocar as gestantes, as puérperas, as lactantes, como o grupo prioritário, né? O Ministério da Saúde já avança também nessa discussão, já tem nota técnica do próprio Ministério, compreendendo que deve-se apreciar esse tema, e eu quero aqui apresentar isso para o Piauí também já poder, com as mulheres piauienses, sair na frente e fazer essa priorização. Sabemos da dificuldade, mas também hoje o governo do Estado chegou na Assembleia uma outra mensagem que pede autorização legislativa para o processo de compra, né, pelo Estado do Piauí, direto com a Rússia, da vacina Sputnik, para que assim a gente consiga também ter mais vacinas disponíveis para o nosso Piauí. E é nesse contexto que também compreendemos que é oportuno, né, valorizar uma atenção a esse grupo que consideramos prioritário. O senhor é médico, deputado. Não existe nenhum tipo de contraindicação em relação à vacinação de mulheres que estejam em gestação? Essa é uma pergunta. E a segunda é, com esse excesso de prioridades, houve uma reclamação da diminuição da velocidade da vacinação contra a Covid. Como é que isso preocupa, avaliando essa prioridade, mas também preocupado com essa falta de velocidade nas vacinações? Olha, nós temos, uma dificuldade, né, que é todo aí um enredo que todos nós estamos acompanhando, que foi a não decisão há um bom tempo do governo federal em fazer já os contratos com quem tinha vacina disponível para ofertar para o Brasil, para o Piauí, de certa forma. Isso lentificou a disponibilidade da chegada da vacina, né? Então, isso é uma realidade. Agora, o que está em discussão, e alguns ajustes têm sido feitos na distribuição, é porque a própria evolução natural da doença já mostra que antes tínhamos uma doença com a prioridade maior para pacientes idosos. A gente já percebe agora com essas novas cepas, essas variantes que existem do coronavírus, que nós temos também já um acometimento significativo de forma grave de muitos pacientes jovens. Então, daí você pensa, um grupo que aqui a gente coloca, o caso específico das mulheres gestantes, puérperas e lactantes, que estão em situação de vulnerabilidade, e lembrando que ali são duas pessoas que muitas vezes estão com risco de vida, né? Ali está a mãe e está o bebê. É por isso que é isso. A princípio, logo no início, tinha-se um receio maior sobre a administração da vacina para gestantes. Hoje, e assim, a coisa é muito dinâmica, à medida que a coisa avança, vai se percebendo que tem segurança maior para isso. Então, é por conta que nós estamos apresentando um projeto como esse. Você falou sobre o pessoal da área de segurança. Tem muita gente da área de segurança que está precisando fazer medidas para o cumprimento dos decretos de distanciamento social. Então, acabam, de certa forma, também se expondo, né? O ideal era que tivessem vacinas suficientes, disponíveis para atender a todos os públicos. Infelizmente, ainda não foi possível e precisa, naturalmente, com o avançar, a análise que é feita também pelo COI, por toda a equipe técnica e científica do governo, poder definir aí realmente esses critérios que têm sido uma dinâmica em todo o Brasil. Agradecer, deputado. Muito obrigado pela participação aqui conosco, o deputado Francisco Costa. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, deputado Francisco Costa. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.